Lucas 9, 23 e 24, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Você já foi seguidor de alguém? Você já seguiu alguém? O que isso te custou? Ou melhor, o que você precisou fazer para você seguir essa pessoa ou movimento? Sempre foi muito comum nós vermos pessoas seguindo outras pessoas que elas têm como referência. Pessoas famosas, seguem pelo Twitter, seguem pelo Facebook, viajam muitas vezes quando a pessoa faz show, viaja para ver os shows dessa pessoa, fazem até tatuagem da pessoa, como fizeram aí do Neymar no corpo. Outros seguem tribos, movimentos, time de futebol, e eu aconselho você a seguir esse time de futebol aqui, que você vai se dar muito bem. Glória a Deus, né, irmão? Pessoas seguem pessoas. Eu mesmo na minha adolescência, começo de juventude, eu entrei naquela questão de seguir bandas de rock. Eu fiz desse seguir o meu estilo, andava só de preto, deixei o cabelo crescer até a cintura, estou colhendo várias consequências disso até hoje, da careca que já está aparecendo. Toquei em bandas de amadoras, né, que funcionavam em quintais de casa, quartos de casa, mas para seguir esse estilo, isso exigiu coisas de mim. Eu abri mão, por exemplo, de me deixar, por assim dizer, encontrar um trabalho que ia assinar a minha carteira. Por quê? Porque eu não queria cortar o cabelo, eu queria viver aquela ideologia que eu achava correta para a minha vida, porque aquilo era o estilo que eu queria seguir aquele movimento. Então esse foi o preço que eu paguei, para seguir aquela ideologia que eu acreditava que fazia sentido para a minha vida. Só que o que eu quero dizer com tudo isso, com todos esses exemplos, é que uma coisa é certa: quando verdadeiramente se quer seguir alguém ou algum movimento, existe um preço a pagar, existirá um custo. E o mesmo aconteceu com quem desejou seguir o maior líder que já pisou nessa terra, e hoje isso também acontece com aqueles que decidem seguir esse maior líder, esse perfeito líder, e esse movimento que diz respeito a esse líder. Existe um preço para pagar, para seguir esse líder e esse movimento, e esse líder é Jesus Cristo, e esse movimento é o cristianismo. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa: os seguidores de Jesus, eles não são rotulados por roqueiros, torcedores de futebol, presbiterianos, batistas ou coisas assim, mas os seguidores de Jesus são chamados discípulos. Hoje, o jeito mais simples de você entender o que é discípulo é você pensar na palavra aprendiz ou aluno. Só que o discípulo de Jesus é muito mais do que um aluno que aprende lições apenas ouvindo aulas e lendo livros. Discípulo é aquele que paga o preço para seguir Jesus, e ele entra aí num processo que nós conhecemos como discipulado. E discipulado, eu quero dizer uma coisa para você: apesar de existirem várias definições, várias interpretações, várias coisas que parecem fabulosas a respeito de discipulado, discipulado primariamente quer dizer o ato de seguir Jesus Cristo. O ato de seguir Jesus. Discípulo é aquele que aprende vivendo. Discípulo é aquele que segue Jesus com a vida. É aquele que aprende exercitando em sua vida diária o que o mestre ensinou. E tudo que o discípulo precisa saber acerca do mestre está contido na palavra. Todo exemplo que o discípulo precisa saber para ele viver está contido na palavra. Sabe, amados, muitas vezes nós vemos pessoas vivendo, ouvindo as palavras de Jesus, adquirindo um conhecimento, se enchendo de conhecimento, mas jamais praticam o que ouvem, jamais pagam o preço para seguir Jesus.
Mas essa postura diante de Jesus é o que diferencia os simpatizantes de Jesus dos verdadeiros discípulos de Jesus. E aqui não é questão de você já conseguir fazer tudo que Jesus te pede para fazer, mas é questão de estar tentando implacavelmente realizar tudo que Jesus pede para você fazer. Eu quero chamar a atenção da igreja para uma verdade. Muitas vezes, quando nós seguimos pessoas, as seguimos apenas para ter prazer com aquilo que elas nos oferecem, e nós não queremos pagar nada por isso. Seguimos pessoas, na maior parte das vezes, para usufruir daquilo que elas podem nos oferecer, e de graça, e se houver a menor possibilidade de reduzir os benefícios para a nossa vida diária, nós logo damos um jeito de deixar de seguir essa pessoa. Se houver algum preço a pagar, nós deixamos de seguir esse alguém. E para ser mais direto, se o preço a pagar for subtrair da nossa carne, nós estamos fora, nós deixamos de lado. Só que o preço do discipulado é esse, é seguir de uma forma verdadeira o Mestre. O discipulado tem um preço. Para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, existe um preço a pagar, e eu quero usar aqui um outro texto para começar a direcionar a tua mente na questão desse preço do discipulado. Está lá em Lucas 14, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Forte esse texto, né? Texto aí que informa as condições de ser um discípulo. Se você observar, é algo condicional. Se, ou seja, se não pagar o preço, não pode ser meu discípulo. Querido, eu quero dizer para você, tomar cuidado com o falso evangelho que é pregado por aí, que te diz que nada vai ter que mudar na sua vida para você seguir Jesus. Muitas coisas terão que mudar sim, e Jesus foi muito claro nessa palavra. Ser um discípulo envolve vida, e vida envolve coisas fora de nós, mas também dentro de nós, envolve nós mesmos e outras pessoas. Ser discípulo é viver para Jesus e fazer a vontade dEle. E como está a sua vida em relação a isso? Como está a sua vida em relação a seguir Jesus, dessa maneira que nós estamos falando aqui? Se você entender que precisa entrar nesse processo de discipulado, se o seu coração arder pela ideia de ser um discípulo de Jesus, eu quero te dizer que é o próprio Jesus quem vai te ensinar e vai te mostrar como segui-lo. Nós vamos juntos observar o que o Mestre ensina, meditando nesse mesmo tema. Jesus ensina como sermos discípulos. Usando esses dois textos que nós lemos e mais alguns, nós vamos entender melhor o que Jesus exige de nós para sermos seus discípulos. E como será que Jesus ensina a sermos seus discípulos? O que isso envolve? Em primeiro lugar, Jesus ensina que para sermos seus discípulos, nós precisamos nos revelar a Ele. A palavra revelar, ela significa trazer luz ao que está oculto, trazer luz ao que está velado. Jesus quer que os seus discípulos estejam voluntariamente expostos aos seus olhos, e que deixem apenas de segui-lo entre a multidão. Olha como ele começa os dois textos que nós lemos aqui. Jesus dizia a todos, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela, disse.
Jesus ensinava essas coisas que nós lemos a todos. Jesus se voltou para a multidão que o acompanhava e ensinou essas coisas. Por quê? Porque Jesus viu que multidões o acompanhavam, mas poucos ali eram os seus verdadeiros discípulos. Por isso ele especificou o preço de ser discípulo para aquelas pessoas, para que os seus discípulos verdadeiros se revelassem a ele. Porque, pessoal, multidão, ela não tem rosto. Multidão, ela é desfigurada. Multidão não se expõe. Multidão são pessoas que se escondem uma atrás das outras. Seguir Jesus na multidão é fácil. Muitas vezes nós nos escondemos do desafio de sermos discípulos dessa maneira, sendo mais um na multidão, sendo um desses todos que ouviam Jesus ensinar aquelas coisas, mas não se manifestavam, não assumiam compromisso, sendo mais um que se esconde ou que fica velado atrás de outros que fazem parte dessa multidão. Porém, para ser um discípulo ou uma discípulo de Jesus, nós precisamos nos revelar a Ele. É isso que Ele deseja daqueles que pretendem ser seus seguidores. É por isso que Jesus, em Lucas 14, ele se volta para a multidão que ia acompanhando Ele e especifica essas coisas que nós lemos aqui. Era como se Ele dissesse: pessoas, amados, meus queridos, vocês não podem apenas me seguir no geral, mas vocês precisam se revelar a mim, fazendo isso, isso e isso. É preciso fazer essas coisas. Para serem meus discípulos e para fazer essas coisas, vocês vão precisar se expor. E aí Jesus passou uma peneira ali naquela multidão, e separou seguidores de simpatizantes, porque Jesus quer que seus discípulos tenham rostos definidos. Jesus não quer que apenas um refrão ecoe da multidão: nós te amamos, mas Ele quer que você olhe nos olhos dEle, bem de perto, e diga que Ele ama. Ele quer te ver destacado na multidão. Jesus quer que você se apresente e diga: eu decido ser seu discípulo, eu decido pagar o preço, eu resolvo de uma vez por todas te colocar acima de todas as coisas na minha vida. Queridos, na multidão, nós não precisamos mudar, nós apenas precisamos acompanhar o fluxo. Na multidão, nós não precisamos nos expor, não precisamos expor nossos defeitos, nem nossos pecados, nem a nossa conduta errada. Na multidão, eu não preciso expor meu coração. Na multidão, eu não preciso tratar daquele mal que eu cometi contra alguém. Na multidão, eu sou mais um disfarçado e rotulado por crente e coisas assim, protegido por esse rótulo. Mas quando eu dou um passo à frente da multidão, eu descubro que não há mais nada que eu possa ocultar do Mestre. Eu entendo que Jesus irá mexer onde as coisas precisam mudar realmente na minha vida, e esse é o preço de ser um discípulo. Mas é por medo que muitas pessoas, por medo desse contato com Jesus, que muitas pessoas optam por segui-lo apenas na multidão. Mas Jesus está se voltando para você hoje, como Ele fez com aquela multidão, olhando nos teus olhos e dizendo: você precisa se revelar a mim, você precisa se expor, você precisa abrir a sua vida para mim, você precisa derramar o teu coração, você precisa escancarar as janelas da sua vida, para minha luz entrar em você precisa mostrar para mim o que você quer que seja tratado, você precisa se apresentar como meu filho, você precisa se apresentar como meu discípulo. É isso que Jesus quer, e Ele está falando para você hoje. Ele está falando para você não se esconder mais de Jesus. Não seja mais um na multidão, seja discípulo, viva para o Mestre, deixa a luz de Jesus entrar na sua vida, porque não há outra forma de ser discípulo. Você pode passar o resto da sua vida sendo um simpatizante de Jesus, ou escolhendo ser um discípulo verdadeiro, alguém que segue Jesus com a vida. Saia de trás da multidão, pare de se esconder de Jesus. É isso que Jesus deseja de você. E saiba de uma coisa: quando você der um passo para frente da multidão, se apresentar a Jesus, o que te espera
não vai ser uma bronca bem grande de Jesus, mas vai ser um abraço apertado do Mestre, e uma voz dizendo assim: é difícil, mas eu vou estar junto de você. É isso que te espera. Então revele-se ao seu Jesus e se torne um discípulo. Esse é o primeiro passo que você precisa dar para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Mas quando nós aceitamos esse primeiro passo, essa decisão de ser um discípulo, ela traz atrelada a ela outra série de desafios. E um segundo ponto nós podemos entender aqui, que Jesus ensina que para sermos seus discípulos, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Lucas 9:23, negue-se a si mesmo. Queridos, falar uma coisa dessa no tempo que nós vivemos é uma loucura, porque nós vivemos o tempo do eu quero para mim. Você está sofrendo, mas eu não quero sofrer. Você não tem, então fica aí, que eu quero ter. É o tempo do eu. Mas tanto há 2000 anos atrás, quanto hoje, a palavra é a mesma. Jesus claramente diz: negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo. E quando Jesus nos diz isso, Ele está chamando a cada um de nós para vivermos o que Ele ensinou, e não aquilo que queremos fazer. E essa renúncia quer dizer abrir mão das nossas próprias vontades para viver a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é boa, perfeita e é agradável. E é vivendo nessa vontade que eu me torno um discípulo. Mas a nossa carne, ela não vê assim. Por isso é tão difícil. Nossa carne, ela quer amar mais a vida mundana, cheia de promiscuidade, cheia de egoísmo, cheia de coisas dessa maneira, do que a vida espiritual. Nossa carne quer prazeres por agora, e nem pensa na eternidade. Nossa carne quer o natural, e não o sobrenatural. E é por isso que nós precisamos renunciar à nossa carne, renunciar a nós mesmos para sermos seguidores de Jesus. E essa renúncia é colocarmos Deus acima de todas as coisas, colocá-lo acima de tudo, colocar acima da nossa carne, é amá-lo acima de todas as coisas. Agora pensa um pouco, para um pouquinho e pensa. Você ama Deus acima de tudo e de todos na sua vida? Muitas vezes de súbito a gente fala assim: eu amo. Mas eu vou te ajudar a pensar pela palavra. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Vou fazer a pergunta novamente. Você ama a Deus acima de todas essas coisas? Esse é o preço do discipulado. Renúncia. Renúncia que às vezes vai envolver a nossa vida com nós mesmos, com os outros, com as coisas que temos. Mas Jesus não quer que você vire as costas para a sua família, não é isso que está dizendo. Ele não quer que você abandone as pessoas que você ama, Ele não quer que você deixe de usufruir daquilo que Ele tem permitido você ter como fruto do seu trabalho, usufruir das coisas de tempo de qualidade. Não é isso que Jesus está falando. O que a palavra nos diz é que nós não devemos colocar essas coisas acima do Mestre, acima de Jesus. Então, combater nossa carne, renúncia, é realmente declarar guerra contra a nossa carne. Negar a si mesmo é renunciar às coisas que nós temos dentro do coração. Renúncia, negar a si mesmo, é renunciar ao egoísmo que muitas vezes assola o nosso coração, egoísmo que tem te feito perder pessoas, perder coisas. Negar a si mesmo é dizer não ao orgulho que nos domina, e nós tentamos esconder muito, mas nós somos orgulhosos. Negar a nós mesmos é renunciarmos ao direito de ficar magoados com alguém que nos fez mal, é abrir mão da nossa razão,
Renunciar a nós mesmos é pedir perdão, é assumir que eu errei, e mesmo com lágrimas nos olhos, é ir lá e retratar, mesmo que o seu coração não queira, você ir lá e fazer o que o mestre te manda fazer, negar a si mesmo. Negar a si mesmo é assumir que muitas vezes eu preciso de tratamento porque eu falho muito, é assumir que eu trato mal minha família, que eu preciso mudar, é deixar um pouco de viver nessa loucura, nessa correria, para dedicar tempo à nossa família, é assumir que eu preciso renunciar à minha arrogância, à minha soberba, é deixar de me achar o melhor do mundo, porque eu tenho um pouco mais de dinheiro do que os outros, e é negar a nós mesmos, também envolve dizer não, muitas vezes, a esse desânimo, que várias vezes vem com tanta força sobre a nossa vida. É não aceitar o desânimo, mesmo quando nós já estivermos a ponto de desistir, porque nós não fazemos para nós, mas nós fazemos para Deus, e como é bom entendermos o motivo que a palavra nos dá para essa renúncia. Nós devemos nos renunciar a essas coisas, não para sermos melhor, para ficarmos melhor, mas para a glória de Deus, é para isso que nós temos que fazer. Então essa é a renúncia que um discípulo de Jesus deve praticar. Jesus nos chamou para isso, e se você quer ser um discípulo verdadeiro de Jesus, é assim que você deve fazer. Então, vença o seu eu, vença o seu eu, esse é o caminho. Nós temos que parar de florear os nossos pecados, de enfeitar os nossos erros, para a gente continuar cometendo esses pecados e fazendo esses erros. O discípulo ele age para agradar o mestre, mas age na verdade. Então nega a sua carne e aceita o Espírito, porque esse é um exemplo que Jesus nos deu, que nos ensina a sermos discípulos dele. E só tem mais um ponto que eu gostaria de conversar sobre esse texto com a igreja. Um terceiro ponto, que além de que nós precisamos nos revelar a ele, para sermos discípulos, além de precisarmos renunciar a nós mesmos para sermos discípulos, nós também, obviamente, como o texto mostra, precisamos tomar a nossa cruz. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Jesus inclui a cruz como sinal de discipulado, porque realmente carregar a cruz é a essência do discipulado. Porque foi a cruz que nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje, querendo nos aperfeiçoar em sermos discípulos. Foi a cruz, o sacrifício na cruz, que nos deu condições de hoje buscarmos algo melhor, porque ali nós encontramos a remissão dos nossos pecados. Mas a cruz envolve ainda mais coisas. E hoje o significado da cruz está muito distorcido na cabeça das pessoas. Muitos veem a cruz apenas como um objeto, um amuleto. Fazem oração para a cruz, ungem a cruz, como se ela tivesse poder, aquele objeto tivesse poder. Outros usam no sentido figurado, mas de forma errada. Aquela velha frase: meu marido é a cruz que eu tenho que carregar. Ai, aquela mulher é a minha cruz. A minha sogra é a cruz que eu carrego já tem tempo. Mas não é assim. No sentido de tomar a sua cruz, de carregar a sua cruz. Na época de Jesus, as pessoas sabiam o significado de tomar a cruz, levar a cruz, carregar a cruz. Naquela época de Jesus, se um homem pegasse uma cruz, colocasse sobre os seus ombros e saísse andando com um grupo pequeno de soldados romanos, todo mundo sabia que era uma viagem sem volta. Eu gosto muito de um comentarista que disse o seguinte, que usar uma réplica de uma cruz pendurada no pescoço, na época de Jesus, sabe aqueles crucifixos que muitos usam? Usar esse crucifixo, na época de Jesus, era a mesma coisa que usar uma réplica de uma cadeira elétrica, pendurada no pescoço nos Estados Unidos, onde tem essa pena de morte. O sentido é esse, morte. E não é carregar nossa cruz, nós nos deixarmos ou nos deixarmos pregar numa cruz fisicamente, porque Jesus já fez isso suficientemente para cada um de nós, mas o sentido é morrer, é sofrer, quer dizer, não hesitar
se tivermos que sofrer, ou for preciso sofrer, para seguirmos Jesus. É não hesitar em sofrer por causa da nossa fé. Isso é carregar a cruz. E algo interessante que tem nesse versículo do tome, é que esse verbo, ele significa eu mesmo, a pessoa, pegar com as mãos aquela cruz, e ela mesma colocar sobre os seus ombros. Isso significa que a decisão de ser um discípulo é nossa, exclusivamente nossa. Tudo que envolve discipulado, primeiro é uma decisão nossa. Não há como outra pessoa pegar a nossa cruz. Isso nos ensina muito, porque a responsabilidade de sermos discípulos, ela cai toda sobre nós. Não há como ser um discípulo por tabela, nos escorando em outros. Somos nós que devemos encarar o desafio de frente. E tomar a cruz significa participar dos sofrimentos de Cristo. A palavra grega aqui para cruz é stauros, que no sentido figurado significa sofrimento, passar por sofrimento, passar por provocações, passar por humilhações. Para Jesus, a cruz foi um alto preço que foi pago por nossas vidas, uma etapa de dor e de humilhação. E tomarmos a nossa cruz significa aceitarmos e pagar o preço para vivermos por esse Jesus que morreu por nós. É entregarmos nossa vida para Ele. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Tomar a cruz significa ter que enfrentar um certo tipo de sofrimento que é bem diferente de enfermidades, é bem diferente de dificuldades financeiras, mas tomar a cruz, como já foi dito, significa ter que enfrentar um sofrimento causado por ser discípulo de Jesus, seguir Jesus. Significa que muitas vezes enfrentaremos sofrimentos por amar Jesus, sofreremos, até mesmo sofreremos humilhações, porque decidimos colocar Deus acima de todas as coisas na nossa vida. Tomar a cruz significa suportar todas essas coisas por ser discípulo. E algo interessante que o versículo 23, Lucas 9, 23 diz, é que nós devemos tomar essa cruz diariamente, todo dia. Sabe por quê? Porque todo dia nós somos tentados a largar nossa cruz. Todo dia nós somos tentados a pegar nossa cruz e arremessar bem longe da nossa vida, abandonar nossa cruz. Mas o que de fato nós devemos fazer é agarrar a nossa cruz com todas as forças, todo dia, e querer viver essa vida. Você já passou por alguma situação difícil que você quis largar sua cruz? Queridos, a cruz na antiguidade era símbolo de vergonha, de rejeição, de humilhação, a forma mais humilhante de se morrer, porque além da pessoa saber que ela tinha um caminho, e lá no final era a morte que a aguardava, ela era ridicularizada por todo esse trajeto. E hoje, por sermos cristãos, sofremos esse tipo de humilhação também, perseguições, maus tratos, humilhações. Mas carregar a cruz também é não desistir diante desse sofrimento, diante dessas humilhações. Eu não sei quais são as humilhações que você tem sofrido por seguir Jesus, mas não passa desapercebido diante dos olhos do seu Deus. Pode ter certeza que amar a Deus sobre todas as coisas vai te colocar em conflito com o mundo, vai nos colocar em conflito com pessoas avessas ao Evangelho, porque o mundo aí fora odeia o Evangelho. O mundo aí fora odeia você. O mundo aí fora odeia os cristãos, odeia o cristianismo. Você pode ter certeza que por você ser cristão, portas se fecharão para você. Jovem, por você ser um cristão, você vai passar por muita humilhação na faculdade. Por ser cristão e não ser desonesto, você será deixado de lado por pessoas, muitas pessoas por aí. Por ser cristão, muitas vezes você será ridicularizado dentro da sua própria casa. Ó o crentinho, ó o pastorzinho. Por desejar agradar a Deus nos seus relacionamentos, muitas vezes você vai ter que passar humilhação, porque você escolheu ficar sozinho. Mas esse é o preço do discipulado. Isso é carregar a sua cruz todo dia.
E quando isso acontecer, essa humilhação vier, se lembre que Jesus, o seu mestre, morreu numa cruz por você, e a cruz era uma sentença de morte e sofrimento, mas também de humilhação, e ele enfrentou isso por você, e ele não largou a cruz por sua causa. Ele não abandonou, ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer por amor a você. Pense nisso quando você sofrer suas humilhações, pense nisso quando você estiver sofrendo, e se agarre nessa cruz, porque o seu Jesus não desistiu dela, ele não desistiu de você. Eu sei que você já foi muito humilhado por causa da sua fé. Familiares zombaram de você, te humilharam, pessoas já disseram que você é sem cultura porque você mexe com esse negócio de ser crente, com esse negócio de igreja. Pessoas já disseram que você está perdendo a sua vida por causa desse negócio de ser cristão. Pessoas já te evitaram porque você é cristão e você já sofreu preconceito. Na sua profissão você já foi perseguido por ser cristão. Se não foi, vai ser. Mas esse sofrimento te mostra que você está no caminho certo. E lembre-se que aquele que enfrentou a pior morte, a maior humilhação, ele venceu. E ele venceu para um dia você também poder vencer. Na terra como ela é hoje, amados, nós seremos humilhados, passaremos por sofrimento, mas um dia estaremos cheios da glória, cheios de glória, junto com Jesus. Paulo disse: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então não desista diante do sofrimento e da humilhação, suporte esse sofrimento, suporte essas humilhações por causa de Jesus. Tome a sua cruz todo dia, porque tomar sua cruz todo dia significa suportar essas angústias, suportar essas aflições. Paulo nos dá outro exemplo maravilhoso, sofrendo, passando perseguição, já tendo apanhado tantas coisas, sido preso. Ele escreve o seguinte: os nossos sofrimentos leves. O que Paulo passou não foi fácil. E ele escreve: os nossos sofrimentos leves e momentâneos, porque ele tinha visão lá na frente, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sabe por que Paulo foi capaz de dizer isso? Porque a visão dele estava no final do caminho, o qual ele levava a cruz. E lá no final desse caminho está Jesus, da mesma maneira como ele fez com Paulo. Está Jesus pronto a te dar o tempo mais prazeroso da sua vida. É isso que você precisa se lembrar. Querido, presta atenção numa coisa, e eu falo isso por amar a sua vida. O seu sofrimento por seguir Jesus não significa que algo está errado com você, que o Senhor te abandonou, mas significa que você está no caminho certo. Se você não tem uma cruz pesando sobre os seus ombros, você não está seguindo Jesus como deveria seguir. Esse evangelho sem luta, sem dificuldade, sem renúncia de algo, sem dor, não é o evangelho verdadeiro. Nesse mundo nós passaremos aflições, mas essa é a cruz que nós devemos carregar por causa de Jesus. Mas lembre-se que aquele que te ensina a ser discípulo, ele venceu esse mundo para você vencer também. Então aceite o desafio de ser um discípulo verdadeiro de Jesus, e não desista diante dos sofrimentos e das humilhações, porque é isso que Jesus veio te dizer hoje. É isso que Jesus ensina para cada um de nós, para nós sermos os seus discípulos. Eu quero encerrar dizendo que eu sei que muitas vezes uma palavra como essa, ela choca, porque saber que ser discípulo de Jesus envolve se expor, negar a si mesmo, sofrer, passar por humilhação, bate de frente com aquilo que nós idealizamos como vida cristã. Mas essa é a verdade que a palavra nos mostra. Discípulo significa consagração de vida, consagração a Deus, significa entrega de vida. Isso é ser discípulo. Como a palavra disse, se não for assim, nós não poderemos ser discípulos de Jesus, seremos apenas simpatizantes dele. Eu quero falar para você uma coisa, que me inclui também.
Vamos parar de brincar de ser cristão. Vamos parar de brincadeira. E vamos nos tornar discípulos de verdade. Vamos seguir Jesus com plena noção do preço que nós temos que pagar por ser discípulos. Mas também nos lembrar de uma coisa, que ao vivermos assim, nós estamos investindo em algo maravilhoso. Mais valioso que uma conta gorda no banco, mais valioso que saúde, mais valioso que tranquilidade. Nós estaremos investindo na nossa eternidade. E sabe quem vai estar lá conosco? Jesus. E todos os discípulos verdadeiros desse mestre vão estar lá conosco. Então que Deus te ajude a seguir Jesus de verdade. Que você esteja aberto para se revelar ao seu Jesus, escancar o teu coração. Abra as janelas da sua vida para Ele. Que você esteja pronto a pagar o preço de negar as suas vontades por causa de Jesus. E que você esteja completamente preparado para enfrentar todo tipo de sofrimento e de humilhação que vier sobre a sua vida por causa do seu Jesus. A palavra hoje para a vida de cada um de nós é consagração. Para ser discípulo nós precisamos nos consagrar. Guarda essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.